Guarda esse lugar pra mim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma alegria, né, ver esse anfiteatro lotado novamente, né, com os nossos alunos da pós-graduação e da graduação, visitantes, né, outros colegas de outros programas de pós-graduação, funcionários, né, enfim. Então a gente fica muito agradecido e honrado com a participação, né, com a vinda de vocês hoje à noite para a gente inaugurar oficialmente o semestre letivo, né, do nosso programa. Então hoje a gente vai ter a nossa aula inaugural, né, de 2017/2. Ok? Então é uma grande satisfação para a gente tê-los aqui. Então o programa de pós-graduação em História, mestrado profissional, agradece. E como é praxe, né, nesses momentos eu vou iniciar com alguns agradecimentos que não pode faltar, antes de a gente chamar aqui a professora Ivy Buckley, né, para nos brindar com esse início, né, das nossas atividades acadêmicas da pós-graduação em História da Unicap. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas quem não me conhece, eu me chamo Thiago César, sou professor aqui do curso de História e também do programa de pós-graduação, onde também eu atuo como coordenador do mesmo. Então eu vou iniciar esses agradecimentos, né, para a nossa casa, né, para a Universidade Católica de Pernambuco, na pessoa de Padre Pedro. Também agradecemos a coordenação geral de pós-graduação, em nome da professora Cristina Amazonas, a secretaria da pós-graduação, que são feras, né, estão sempre nos tirando de várias broncas e nos ajudando a programar esse tipo de evento. Então a gente não pode deixá-los de fora. É uma equipe pequena, mas que trabalha muito. Também quero agradecer aos colegas aqui presentes, né, do nosso programa de pós-graduação em História, a todos os professores, né, que fazem também acontecer, né? E também a assessoria de comunicação, que fez toda uma divulgação nos meios, né, nas redes sociais, inclusive nos jornais, sobre essa nossa aula inaugural. Gostaria de agradecer aos funcionários da casa também, todos eles, especialmente ao pessoal que trabalhou na parte técnica para que isso aqui fosse possível, estivesse sendo gravada, etc. Né? Todo esse material aqui. Também reforçar os nossos agradecimentos aos alunos e professores, né, da Universidade Católica de Pernambuco aqui hoje presentes. Também gostaria de enfatizar, né, nosso agradecimento à coordenação, ao coordenador e à coordenação do nosso curso de História, em nome do professor, né, Flávio Cabral, que está aqui conosco, e aproveitar já para chamar nosso querido professor para que componha aqui a tribuna, né, como já é praxe, porque vocês sabem que a gente tem uma parceria e estamos trabalhando juntos, né? A gente está trabalhando junto já há algum tempo, graduação e pós-graduação, né? Então é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, para aqueles que são novatos. Eu não sei, não vejo muitas caras assim dos novos, né? O pessoal que já é veterano, mas que quando vocês leiam alguma coisa sobre, ou, né, vejam alguma divulgação de algum evento da pós-graduação, se sintam sempre convidados.
tá? Que aqui a nossa ideia de pós-graduação é que ela esteja bem casada com a graduação. Né? Não é para ser uma coisa, né, que vocês não se vejam contemplados. Por isso que para mim, não que, né, os nossos pós-graduandos, o pessoal do mestrado não sejam importantes, mas eu fico muito feliz, né, de ver aqui em massa os nossos alunos. Esse tipo de evento se volta para a pós-graduação, mas em nenhum momento, né, a gente deixa de fora vocês. Bem pelo contrário, né, vocês estão sempre contemplados e se sintam sempre convidados, né, e em casa conosco, tá bom? Então eu gostaria de deixar isso bem reforçado. Hoje nós temos, né, a professora Eve Buckley, né, que vai nos brindar com uma palestra intitulada Engenheiros, está aí, né? Engenheiros Agrônomos e Políticas das Secas e do Desenvolvimento no Nordeste Brasileiro, no recorte temporal cronológico 1910-1960. Nós realmente queremos agradecê-la, né, do fundo do coração, né, de alma, porque inclusive hoje ela teve um probleminha de saúde, né, e por pouco a gente não teve que colocar uma nota, né, se desculpando, mas ela está aqui, guerreira, né, se hidratou, né, e vai hoje nos presentear com uma fala sobre as políticas, né, de secas aqui e sobre o desenvolvimento no Nordeste. Ok? Então eu vou apresentá-la, né, oficialmente. A professora Eve Buckley, ela é bacharel, né, pela Universidade de Chicago e realizou o seu doutorado, né, pela Universidade da Pensilvânia. Atualmente ela é professora da Universidade de Delaware, Estados Unidos. Inclusive acredito que na fala dela ela vai, né, acabar, né, comentando um pouco sobre a trajetória, né, que ela foi, né, trilhando ao longo, né, da sua caminhada. Tá bom? A professora Eve, ela estuda, né, se dedica à história da ciência, medicina, saúde e meio ambiente na América Latina do século XX, em particular sobre o Brasil. Ela está interessada no uso da ciência e tecnologia para abordar problemas de pobreza e subdesenvolvimento nas sociedades pós-coloniais. Né? O seu livro, que está no prelo, né, Tecnocratas e Política da Seca e Desenvolvimento no Brasil do século XX, será publicado pela UNC Press agora este ano, não é isso, professora? Essa semana, olha só que maravilha, né? Depois a gente faz, né, mais uma promoção aí. Este trabalho examina, né, projetos de desenvolvimento na zona de seca do interior do Nordeste, com foco na construção de barragens, o estabelecimento de colônias de pequenos agricultores, entre outras questões relacionadas, né? E atualmente, para fechar assim, né, brevemente essa apresentação, ela se dedica aos estudos, né, sobre uma figura, um intelectual, um médico brasileiro, que é Josué de Castro, né, que inclusive é um dos motivos que me parece que a trouxe para o Brasil, né, recentemente aqui para Pernambuco, e através, né, do professor Arthur Victor, a quem eu também quero agradecer, ela, né, começou a se articular, criar aí uma comunicação com o nosso professor Helder, e a partir dessas conversas a gente foi, né, fazendo os convites e construindo esse momento que hoje culmina. Então, com isso, eu quero pedir uma salva de palmas para a professora Eve e convidá-la a que tome assento. Ótimo, muito obrigada. Eu vou colocar aqui para você. Eu vou sentar só por causa desse dia complicado. Tudo bem, dá para ouvir? Ok. Muito obrigada por tudo para o professor Tiago e o professor Helder para o convite.
Estou muito feliz de ficar aqui com vocês, especialmente na semana mais ou menos, enquanto o livro está sendo lançado. Como dá para perceber, eu leio muito em português, eu falo menos. Então, eu vou tentar conversar com vocês e explicar os temas do meu livro, mas às vezes eu vou fazer erros como uma criancinha e eu peço desculpas por isso. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, só porque eu acho interessante os países diferentes fazem esse processo e a cultura acadêmica é um pouco diferente, então pode ser de algum interesse só para entender mais sobre isso. Depois eu acho que pode ser ajudável se eu for explicar um pouco sobre a organização do livro, não? Os assuntos mais ou menos que estão tratados dentro. E também, depois disso, eu gosto de indicar alguns temas teóricos mais importantes para mim, no meu entendimento das secas no Nordeste. E uma coisa um pouco estranha, não? Que eu, como americana, estou aqui falando com vocês sobre esse tema, porque na experiência, no dia a dia, a maioria das pessoas nesse grupo entende melhor do que eu sobre as secas, a experiência das secas, a história deles. Mas talvez pode ser de algum interesse como foi que eu entrei nesse assunto e como essas secas e os esforços para desenvolver a região sertaneja parecem de pessoas muito longe daqui, assim, perspectiva diferente, mas com certeza tem coisas que vocês vão entender muito mais do que eu posso. Então, sobre a minha trajetória, sobre o Thiago já falou, eu era formada e também eu fiz a doutorada na História da Ciência, que é um pouco diferente do que História em geral, que trata do desenvolvimento das ideias científicas, mas também o impacto, a influência da ciência, tecnologia, medicina no mundo moderno. E eu fiz esse estudo na Universidade de Chicago e também na Universidade da Pensilvânia, mas no meio destes eu estava por um ano na Universidade de Cambridge e eles têm também um programa na História da Ciência. E o que eu percebia como uma estudante jovem na época foi que o poder da ciência foi que é considerado, pelo menos pelos cientistas, universal, mas a história que estudamos foi totalmente da Europa ou dos Estados Unidos, como não estivesse uma história da ciência no resto do mundo, além da ciência imperialista que estudamos. Então, cientistas ingleses na Índia, no Egito. Então, quando eu entrei para fazer o doutorado, eu gostei de considerar como entender a história da ciência, por exemplo, na América Latina, como chamamos lá, mas eu não tive nenhuma vinculação dessa região do mundo. Não tenho uma família desde México até Argentina, nada disso. Então, eu estava na Universidade Federal há alguns dias e eles me perguntavam por que esse assunto. É difícil explicar exatamente, mas eu acho que uma coisa que uma explicação seria que uma professora minha, quando eu expliquei, eu gostaria de entender mais sobre a história da ciência na América Latina, ter interesse no meio ambiente, na saúde pública, no desenvolvimento econômico.
ela disse, a primeira, o Brasil deve ter tudo o que você quer, então você pode focalizar no Brasil. E ela me apresentou o livro muito antigo, né, de Euclides da Cunha sobre os sertões. Então eu li, a primeira vez foi traduzida e depois em português. Eu achei um lugar tão fantástico e estranho que eu não podia imaginar como entenderia. E depois disso eu tive uma bolsa para fazer pesquisa na Biblioteca do Congresso no Washington DC. Então eu busquei livros sobre secas no sertão brasileiro, e uma coisa que eles tiveram foram todos os relatórios anuais e mensais, eu acho, do DENOX, do Departamento Nacional de Obras contra Secas. Então, para mim, esse projeto, para entender o DENOX e o projeto de desenvolver o sertão usando ciência, tive tudo que eu queria entender. Não foi uma parte sobre saúde pública, outras ciências, modelos internacionais usados para fazer algum desenvolvimento econômico. Então, só foi desse momento que eu segui o projeto que mais ou menos completei com o livro. Eu tive um ano no Brasil para fazer pesquisa, anos e anos atrás. Eu comecei no Rio de Janeiro, não sei exatamente porque eu comecei lá, talvez eu estava tentando entender as fontes disponíveis. Então, eu passei algum tempo, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a Biblioteca Nacional e no Fiocruz. E depois eu passei algum tempo em Recife, usando a Biblioteca da Sudene. Mas a área que tornou mais importante para mim foi a Fortaleza mesmo, a cidade da Fortaleza, porque eu encontrei dois professores da Universidade Federal do Ceará. Um que é o professor Frederico de Castro Neves, que faz muito livros e artigos sobre a experiência das secas, e um colega dele que é Almir Leal, que também é história da ciência lá. E trabalhando com alguns estudantes da pós-graduação deles, eles tiveram descoberto e organizado algumas fontes dos projetos do DENOX feito no sertão cearense, especialmente fontes no dia a dia, sobre a cotidiana desses projetos. Então, telegramas que foram mandados dos engenheiros ou dos agrônomos para o sede do DENOX, coisas assim, ou relatórios internos, não relatórios que foram publicados, mas que explicou como estava para dirigir essas frentes de trabalho durante um período das secas. E para mim essas fontes foram muito importantes, porque eles revelavam aspectos do papel dos engenheiros e agronômicos que não deu para entender ou perceber nos documentos mais formais, os documentos publicados. Então foi desses documentos que eu tentava organizar ou escrever a maioria do livro. Eu vou falar mais sobre isso. Outra coisa sobre a trajetória que eu vou dizer agora, isso que, de novo, como o Tiago já disse, estou aqui agora para começar um novo projeto sobre Rocha de Castro, e tenho interesse nele especialmente em relação do discurso de superpopulação. Então, como vocês, de novo, entendiam provavelmente melhor do que eu, nos anos 50, esse médico e nutricionista brasileiro publicou um livro, Geografia do Fome, que era traduzido em 20
5 linguagens, eu acho, e que tentava enfrentar o discurso sobre superpopulação com outro discurso sobre a estrutura econômica mundial, a necessidade de distribuir comida de uma maneira mais justa. Enfim, o tese dele mais ou menos foi que a Terra não tem um problema, um limite de comida, mas tem problemas políticas, econômicas, tecnológicas, e esses podem ser resolvidos se existisse o desejo de fazê-lo. Então, eu acho, nesse período da Guerra Fria, a experiência de José de Castro como intelectual brasileiro, intelectual da América Latina, ou como se chamamos naquela época do Terceiro Mundo, uma história bem interessante, porque claro que organizações como a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, ou mais tarde a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, tiveram mais influência, porque eles tiveram mais dinheiro e outras coisas, mas a influência dele ainda foi muito forte. Enfim, eu acho que vai ser muito interessante entender esse debate entre ele e outras pessoas. Então, é por essa razão porque os documentos dele estão na Fundação Joaquim Nabuco, aqui, que estou aqui no momento. Então, eu vou falar brevemente sobre o conteúdo do livro para ter uma ideia, vocês terem uma ideia sobre o projeto, e depois alguns aspectos mais teóricos, e depois abrimos para alguma crítica e conversação. Depois de apresentar a gente, porque é escrito em inglês, então onde está o Nordeste brasileiro, que usa tudo isso. Temos 5 capítulos que cada capítulo trata de um grupo específico de tecnocratas, é isso como pronunciar, tecnocratas brasileiros que trabalhavam no sertão em períodos distintos. Então, uma coisa que me interessava foi que os modelos que eles usavam para desenvolver a região, muitas vezes foram modelos que também foram sendo usados mais ou menos em algumas outras partes do mundo. Então, essa influência de modelos estrangeiros e também o esforço de mudar deles um pouco para o contexto brasileiro, eu acho de muita importância. Então, depois da introdução, o primeiro capítulo trata do levantamento que é bem conhecido da saúde e do saneamento no sertão, que era feito dos sanitários da Fundação Jesualdo Cruz, especialmente o Dr. Belisário Pena e Arthur Neva. Essa foi no ano 1912. E meu foco em analisando esse levantamento é para entender como foi que eles apresentavam os problemas do sertão e como foi que eles entendiam a potência do saneamento e da medicina moderna de resolver esses problemas. E também no capítulo com esse aspecto de comparação mundialmente, eu faço uma comparação entre a visão dos sanitaristas brasileiros e as ideias sobre saúde pública que foram promovidos no Brasil da Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, que teve um modelo sobre saúde pública que era muito menos política, muito mais biológica, para saber. Então, para dizer. Então, eu
posso explicar mais sobre isso que tem interesse. Mas a primeira é essa coisa de saúde pública, que foi uma parte do trabalho da Inspetoria de Obras contra as Secas. Eu vou dizer normalmente DENOX, porque é muito mais fácil, mas o DENOX foi a Inspetoria, depois a Inspetoria Federal, depois o Departamento Nacional. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Depois o livro focaliza nos engenheiros civis da Inspetoria da Obra contra as Secas e especialmente a influência neles nos métodos sobre desenvolvimento regional que estiveram adotados pelos governos europeus coloniais, como na Índia e no Egito, e depois aplicado do governo norte-americano. Então, não deixei ser correto, mas foram esses modelos que existiam no mundo e que tiveram uma influência na maneira em que os engenheiros entendiam o problema do sertão e como resolvê-lo durante os anos 1910 e 20. E uma organização que teve muita influência no Brasil nesse respeito foi a burocracia da reclamação nos Estados Unidos, os chamados the Bureau of Reclamation, que funcionou nos estados semiáridos no oeste dos Estados Unidos, como o Colorado. Então foram alguns técnicos dos Estados Unidos dessa organização que chegavam lá no Brasil para trabalhar com os engenheiros aqui. E os engenheiros foram, como vocês sabem, dirigentes do DENOX para a maioria da história no século XX dessa organização. Depois de considerando os engenheiros, eu trato dos agrônomos durante os vários governos liderados pelo Getúlio Vargas e especialmente os debates sobre colônias irrigadas, minifundiária, naquelas épocas. Então, houve debates sobre irrigação em relação dos açudes. Açudes, como vocês sabem, foram geralmente mais desejadas pelos latifundiários e para sustentar os rebanhos deles. Esse é muito bem explicado no livro famoso do João Nunes de Albuquerque sobre a invenção do Nordeste. Então, houve conflitos entre agrônomos e os engenheiros civis que tiveram a responsabilidade para construir os açudes. E os conflitos foram sobre as prioridades do DENOX. E, finalmente, o fim do livro trata dos economistas liderados pelo Celso Furtado que captavam a autoridade sobre desenvolvimento nordestino depois das secas dos anos 50. Então, eles montavam uma crítica bem forte contra DENOX, dizendo que a seca de 1953, 58 mostravam que o DENOX não teve realmente uma solução que pode dar certo nessa situação e a economia desenvolvimentista pode melhorar e deve ter mais autoridade. Então, foi nesse período que o Banco do Nordeste era estabelecido, a Sudene, um pouco depois, e também em respeito dos modelos internacionais, a autoridade do Vale do Tennessee, o Tennessee Valley Authority dos Estados Unidos, também tive muita influência na concepção do Celso Furtado e outros, como entender o desenvolvimento de uma região como o sertão. Mas não foi só usado diretamente, não? Dá para perceber alguns debates entre Celso Furtado, por exemplo, e os técnicos americanos que foram mandados para ajudar mais ou menos nesse projeto. Então, uma coisa sobre
esses modelos internacionais de desenvolvimento. É claro que eles foram aplicados em contextos muito diferentes no mundo, não politicamente, culturalmente, e que essas diferenças influenciavam os resultados desses esforços. Mas o que me interessa é que a visão tecnocrática do século XX, pelo menos até os anos 70, essa visão não acreditava muito na importância do contexto. Então, daqui houve vários problemas. Por exemplo, os cientistas achavam que o sertão pode ser comparado com várias outras regiões semiáridas no mundo, sem pensando muito nas diferenças da estrutura política ou da cultura entre, por exemplo, o Nordeste brasileiro e o Oeste norte-americano. Então, esse elemento da visão tecnocrática é um tema que eu segui muito durante os capítulos do livro. As minhas influências intelectuais são, de uma parte, da história do meio ambiente e, de outra parte, dos vários críticos de desenvolvimento ou desenvolvimentismo que foram lançados, por exemplo, de um cientista político nos Estados Unidos, nome de Timothy Mitchell, que escreveu, ele está na Universidade de Colômbia, que escreveu um livro chamado Rule of Experts, como se diz, a regra, a gerência dos expertos, então, Rule of Experts em inglês, e também um antropólogo da Universidade de Stanford, nome de James Ferguson, que escreveu um livro chamado o Anti-Politics Machine, a máquina contra a política, que é muito difícil explicar, mas talvez alguns de vocês conheçam, não sei. Mas que trata de o esforço dos tecnocratas na área de desenvolvimento de insistir que o trabalho dele não teve nada de fazer com as políticas. Foi totalmente sobre ciência e, neste respeito, pode ser usada, o discurso dele indica, de pessoas com muito poder, usando esse discurso de racionalidade, de objetividade, que esse não pode ser um assunto político, é totalmente um assunto tecnocrático, mas claro que vem com muitos recursos, com muita infraestrutura, tudo isso. Então, para mim, esses livros foram de muita influência em pensar como entender o desenvolvimento do sertão. Eu gosto de falar, se eu puder, sobre duas posições analíticas que eu usei no livro. Um foi de um historiador também americano no estado de Washington, nome de Michael Irwin, e ele faz pesquisa sobre a Revolução Mexicana e o papel dos agrônomos nesse período da história do México. E ele fala sobre como ele chama middle politics do técnicos, uma política de meio que os técnicos adotavam. Quer dizer, mais ou menos, que essa foi uma política nem elite e nem popular, mas uma posição adotada dos cientistas como engenheiros e agrônomos para negociar entre elites e pessoas mais humildes a rota, a direção que os técnicos achavam correta ou que pode facilitar mais progresso. E
como o Erwin entendia no contexto de México, eles técnicos foram homens de classe média também, normalmente, que achavam que eles podem negociar, não só como os sertanejos, no caso do sertão, mais pobres, mas tanto que com os elites, para realizar uma visão de transformação baseada na ciência e na tecnologia moderna. E eles acreditavam que essa negociação não seria realmente, pelo menos no começo das carreiras dele, essa negociação não seria realmente uma coisa política, mas, enfim, uma coisa mais racional e objetiva. E que o que eles poderiam oferecer no contexto do sertão, por exemplo, foi uma maneira de evitar um conflito político sobre recursos essenciais como terra e água e comida, para de seguir uma rota muito mais racional e baseada nas ciências. Então, dos fontes que eu teria acesso na Fortaleza especialmente, o que eu achava muito importante foi de ver pessoas como os engenheiros que foram vinculados com a construção dos açudes e dos redes da irrigação, pessoas que realmente queriam transformar o sertão num lugar mais democrático, mais rico, e pessoas que achavam que foi possível fazer através da tecnologia. Então, algumas perguntas que eu pedi foram como foi as experiências deles, dos técnicos, quando eles chegavam no sertão, no meio da miséria, das secas, como foi no dia a dia, como foi que eles achavam que a tecnologia poderia salvar a população de qual maneira, e como mudou essa fé que eles tiveram, a fé no poder da ciência, depois de alguns meses enfrentando situações catastróficas em alguns casos. Então, lendo os documentos do DENOX, desde os relatórios anuais até as telegramas cotidianas, a minha interpretação é que tinha uma grande diferença entre a posição dos gerentes do DENOX, especialmente aqueles do SED no Rio de Janeiro, e os homens, normalmente pessoas muito mais jovens, que tentavam construir as obras, trocando, como vocês sabem, comida básica para o trabalho dos restaurantes para construir infraestrutura. Então, além da superestrutura que dirigiu muitos recursos do DENOX aos donos da terra e aos clientes deles, e sabemos muito dessa história, de novo, do historiador Durval Muniz de Albuquerque, também foram pessoas nitidamente vinculadas com a construção das obras contra-secas que realmente acreditavam, pelo menos na começo das suas carreiras, no poder da tecnologia de transformar a região, não só de transformar a natureza, mas também a sociedade. Então, por que é importante? Não? Porque, de uma maneira, essa pode ser muito óbvio, que existiam pessoas assim, vinculadas com projetos como o de DENOX. Mas, no meu ver, essas pessoas foram um tipo muito importante no século XX. Não? Foram, claro, positivistas, por causa da fé que eles tiveram sobre a capacidade dos homens científicos de regularizar sociedades e impor um tipo de ordem à sociedade. E esse foi um tipo que existia no mundo inteiro durante o século XX. E pessoas que podem ser descritas como tecnocratas desenvolvimentistas, uma coisa assim. E pessoas que acreditavam que os problemas profundos do mundo, como pobreza e desigualdade, podem ser resolvidos usando as ferramentas da ciência.
E pessoas que assim, de muita importância imaginavam que a ciência não tinha política. Pode ser aplicada a situações que, claro, tem um debate bem forte politicamente, mas que eles podiam entrar no meio deste e resolver através da tecnologia. Então, essa visão, a aplicação da tecnologia moderna, no entendimento deles, poderia resolver muitos problemas da sociedade sem que necessitar algum conflito político. E como o livro Invenção do Nordeste mostra, é claro que os elites e os políticos gostavam dessa ideia, dessa visão tecnocrática, porque oferecia uma maneira de melhorar situações bem afetivas, bem complicadas, sem precisando que pessoas discutam sobre as diferenças entre as classes ou a desigualdade na distribuição da riqueza. A resolução que os engenheiros e os agrônomos buscavam pode chegar, na visão deles, sem necessitar uma revolução politicamente, né? Uma ruptura da ordem social. E além dessa ideia da política do meio dos técnicos e o esforço de negociar entre os interesses dos elites e os interesses das pessoas mais marginalizadas, outro aspecto analítico que eu gostaria de aprendizar vem de uma antropologista canadense, nome de Tanya Lee, da Universidade de Toronto. E ela tem um livro chamado The Will to Improve, em inglês, ou O Desejo de Melhorar. E o argumento dela é que o papel da tecnologista, a responsabilidade deles nos projetos desenvolvimentistas no século XX. O papel é de novo em inglês, render problems technical, que significa representar um problema com muitos aspectos, como se fosse um problema inteiramente técnico. E como fazer isso? Você faz através de ignorar todos os aspectos que não cabiam nesse modelo. O modelo que é um problema puramente de tecnologia da ciência. Então, nessa maneira que ela estuda através de alguns projetos na Ásia, mas eu acho que a visão é muito parecida no sertão também. O problema das secas, que segundo o economista nordestino Celso Furtado, começando nos anos 1950, deve ser entendido como um síntoma de outros males sociais na região. Esse problema precisa ser conceptualizado totalmente como se fosse um problema de captar mais água, um problema bem técnico. Dinâmicos sociais, como, para escolher um exemplo fácil, a maneira de distribuir a água captada, não só a maneira no sentido técnico, mas no sentido de poder e da justiça. Esses aspectos devem ser botados no lado, não podem ser conceptualizados como partes do problema técnico e a solução tecnocrática. Então, eu acho a análise que ela fez sobre essa visão no século XX, no mundo em geral, entre cientistas vinculados através de várias redes profissionais, muito ajudável de entender um problema que no Brasil, no Nordeste, os engenheiros e agrônomos enfrentavam quando eles chegavam no sertão e percebiam imediatamente que o problema foi muito mais complicado do que um problema só de tecnologia, só de que eles realmente foram treinados de enfrentar. E é essa realização que dá para perceber das telegramas do Denox.
Então, não sei sobre o tempo e habilidade de entender o que eu estou dizendo, devo continuar um pouco. Só um pouco mais. Eu entendo que às vezes é difícil de entender exatamente o que eu estou dizendo. Eu vou só apresentar alguns poucos exemplos específicos dos agrônomos e engenheiros no sertão, para talvez apresentar melhor o que eu estava descrevendo, como a experiência deles pode ser, cabe isso dentro do modelo que eu estava explicando teoricamente. E uma coisa que é importante entender, que talvez vocês provavelmente já entendiam, mas eu precisava aprender, foi sobre os frentes do trabalho e a experiência nestes. Então, bem simplesmente, os restaurantes, talvez famílias que vocês já conhecem, chegavam para receber comida onde as obras foram sendo construídas, e eles trocavam, os homens das famílias trocavam trabalho nessas obras para a comida básica. Não foi isso. Então, às vezes, o que eu não entendia antes, às vezes foram milhares de pessoas, de restaurantes, num lugar, por exemplo, um lugar para construir uma açude. Pode ser um engenheiro do Rio de Janeiro com 25 anos, dirigindo um projeto que foi um projeto de engenharia, mas também que teve 15 mil pessoas famintos, com várias doenças epidêmicas e tudo, e ele teve responsabilidade por tudo isso. Não dá para mim, não dá para entender como eles trabalhavam com tal complexidade na frente deles. E às vezes os engenheiros ou agrônomos dirigiam vários projetos no mesmo tempo. Uma açude aqui, outro lá, uma rede de irrigação aqui. Então, milhares e milhares de pessoas numa situação muito afetiva. E um exemplo de um engenheiro que eu acho mostrava esse desejo de negociar entre as polícias do DENOX do Rio de Janeiro e a realidade no dia a dia do sertão, quando ele estava lá. Um homem do nome Abelardo dos Santos, que construiu o açude Forquilha, no estado de Ceará, no ano 1920. Ele dirigiu outros projetos também, mas Forquilha acho que foi o maior. E tem uma tese de mestrado da Universidade Federal de Ceará, da Aline da Silva, que muito ajudava em relação a ele. Ela estudou ele muito mais do que eu. Mas, por exemplo, o Abelardo dos Santos pediu permissão do inspetor da Obras Contra Secas, Aral Reis, de enrolar mulheres dos homens trabalhadores que tiveram morrido de gripe. Então, foram famílias lá, foi uma epidemia de gripe, foram homens que morreram, e a polícia foi que a família precisa ser mandado fora se eles não tiveram outros homens de alguma idade, 15 anos ou mais, uma coisa assim. Mas os engenheiros sabiam que nessa situação as famílias que foram mandadas podem morrer ou outras coisas horríveis podem acontecer. Então o engenheiro escreveu a Aral Reis dizendo: eu preciso fazer alguma coisa diferente com essa situação que eu estou enfrentando. E o inspetor disse: não, temos uma polícia, esse não é permitido. Eles podem pedir socorro em outro lugar, mas realmente não existiu. Então é claro dos relatórios e dos telegramas que
Abelardo continuava enrolando as mulheres sem permissão de fazê-lo. Foi meio complicado porque ele decidiu pagar as mulheres meia diária em comparação dos homens, e a diária não foi muito, então uma meia foi pouco demais, mas foi um esforço, né, de negociar entre a realidade e a polícia do Rio de Janeiro. Outras vezes é evidente que para enrolar mais homens das famílias retirantes que pediam socorro, os engenheiros adotavam ferramentas bem primitivas, porque a regra foi que foi necessário que todos os homens estão trabalhando para trocar, para receber comida. Então, tudo bem, os engenheiros distribuíam, por exemplo, caçambas em vez de carretas. Não? Então, pessoas levando a terra como criancinhas, mais ou menos, mas eles foram enrolados. Então, deu para escrever os nomes dele e eles recebiam comida. E Abelardo, especialmente esse Abelardo dos Santos, tentou quebrar o monopólio dos fornecedores sobre os preços da comida, porque nos campos, na área dos frentes de trabalho, ele publicou os preços disponíveis dos vários vendedores da comida na área para criar um tipo de competição dos preços entre eles e quebrar esse monopólio que os fornecedores de comida tiveram antes. Então, esses foram para mim exemplos desse esforço de negociar entre as polícias nacionais, a realidade nos frentes de trabalho, e percebendo claramente que foram relações bem políticas, redes sociais que foram absolutamente uma parte do problema das secas. Não foi só uma parte de um problema de engenharia, que foi o expertise dele. Mas, por outro lado, dá para ver evidência que houve um conflito entre os técnicos e as pessoas mais humildes que eles queriam ajudar. Às vezes a visão tecnocrática não foi a visão dos sertanejos em geral, ou das pessoas, dos retirantes nos frentes. E eles foram conflitos culturais, por exemplo, especialmente sobre a maneira de trabalhar no campo e a imposição imposição dos agrônomos da disciplina de agricultura irrigada. Então, muitos conflitos havia entre agrônomos e os irrigantes. E uma pessoa de muito interesse nesse respeito foi o agrônomo bem famoso, José Guimarães Duque, que promovia colônias irrigadas e a minifundiária nos anos 40 e 50. Então, Duque estabelecia campos de extensão, agricultura e escolas práticas para crianças dos irrigantes. Mas também ele enfatizou que na mente dele existia uma falta de disciplina dos sertanejos, como que esse foi o problema mais profundo da economia agricultura sertaneja no mente dele durante os anos 40. Então, esse foi, como ele descreveu, uma falta de um espírito cooperativista. Então, ele não, nesse período, ele não enfatizava, por exemplo, a concentração das terras nas fazendas, mas, além disso, um problema cultural, não, como ele entendia, dos sertanejos. Geralmente, o agrônomo Duque, tinha uma visão bem técnica e, eu acho, paternalista sobre como resolver o problema das secas. E
dá para perceber que o projeto dele no sertão foi um projeto civilizatório, de maneira imperialista. E até nos anos 50 existia um livro, não um livro dele, do Duque, um livro de outro agrônomo, mas intitulado Catequismo do Agricultor Irrigante. E esse livro falou sobre a organização da vida doméstica, o caráter moral, tudo que pode ser nessa visão um aspecto de tornar um irrigante bom. Na carreira do agrônomo Duque dá para perceber como a experiência dele no sertão influenciava o entendimento dele sobre a natureza do problema das secas e também como a política nacional influenciava a maneira em que ele e os colegas dele entendiam o problema. Para explicar, no começo da carreira, durante o Estado Novo, o Duque raramente falou diretamente sobre diferenças da riqueza dos grandes fazendeiros e os minifundiários, ou as pessoas sem terra, diferenças das classes. Esse aspecto não entrava no começo no discurso dele sobre os problemas do sertão. Ele falou só sobre sertanejos, uma categoria regional, geográfico, não social. Mas dá para perceber que essa mudou, especialmente nos anos 50, depois do Estado Novo, um período mais progressista, um pouco mais aberta, quando o Duque e outros agrônomos falavam muito mais diretamente sobre o valor social da minifundiária irrigada e a necessidade de diminuir a concentração da terra no sertão. Então dá para ver a influência não só da experiência dos técnicos no sertão durante as carreiras deles, mas também do clima político nacional. E especialmente depois do Estado Novo, agrônomos lançavam grandes visões sobre a potencialidade das colônias irrigadas e da minifundiária para transformar o sertão. Mas poucas delas colônias foram estabelecidas e ainda, como a invenção do norte demonstra, a maioria dos recursos do DENALC foram usados para construir açudes desejados pelos sementes. Então, só 2 minutos para concluir. E obrigada pela toda a sua atenção. Que a implicação dessa história para a história da ciência e tecnologia em geral? Porque a maioria das pessoas que vão ler em inglês não são brasileiristas necessariamente e até nunca ouvi do sertão. Então, eles vão considerar em relação dos outros projetos parecidos no mundo. No meu ver, o papel dos homens científicos como progressistas, pessoas que acreditavam na possibilidade do progresso, mas também bem moderados, pessoas da classe média no Brasil e na América Latina, devem receber mais atenção na historiografia, não para celebrar o papel deles, mas para entender o papel deles em tentando negociar soluções fora da arena política para problemas muito profundos, muito sérios, problemas sociais muito profundos. E é importante entender a influência desses técnicos, inclusive em relação ao mundo político, porque o discurso dizendo que a ciência ou tecnologia não teve nenhum aspecto político foi usado para dirigir recursos aos elites e aos donos da terra. No meu ver, claro que com essa perspectiva atrás não teria sido melhor,
se os tecnocratas percebessem e admitissem que sim, estamos influenciando assuntos bem políticos, como o valor da terra ou o acesso da água. É interessante ver o processo intelectual através de que alguns técnicos das secas começavam a enfrentar o seu papel político nos frentes de trabalho. Pessoas como Abelardo dos Santos e, de alguma maneira, como José Guimarães Duque também. Esse reconhecimento do aspecto político de qualquer esforço desenvolvimentista, até um esforço bem tecnocrático, ainda é importante para enfatizar que existe uma grande diferença entre o conhecimento, o know-how, a habilidade de fazer uma coisa, de resolver um problema, e o desejo politicamente de resolvê-lo. Mas no discurso político, muitas vezes existe uma confusão pretendida que trata problemas políticos como se fossem problemas tecnocráticos. Para dizer, infelizmente não podemos solucionar esse problema nesse momento, em vez de não queremos solucioná-lo, que não dá na vida politicamente. Ou outra maneira de expressar, e o conhecimento técnico tem um grande papel na solução de resolver vários problemas profundos, mas esses problemas não são primeiramente técnicos. São, nos seus aspectos mais importantes, problemas políticos e sociais, como a educação, o meio ambiente ou a saúde, que dependem no conhecimento tecnocrático para resolver, mas o aspecto político deles é absolutamente central. E esse aspecto do discurso político, pelo menos no meu país, ainda existe. Não temos, por um exemplo, um problema enorme na qualidade da educação para pessoas pobres em comparação das pessoas da classe média mais rica. Todo mundo na área política falando sobre isso fala como se estivesse um problema de entendimento, de pedagogia, de um problema técnico. Estamos tentando enfrentar esse problema e, infelizmente, não como resolvê-lo. Não é realmente assim. É bom ter ajuda na pedagogia, por exemplo, mas o problema centralmente é que não queremos investir os recursos necessários para ajudar crianças mais pobres. Esse é o problema. Não é o problema que tem centralmente um aspecto tecnológico. Não, no centro é um problema político. Então, esse é um exemplo. Para mim, a história das obras contra as secas no Nordeste brasileiro é um dos grandes exemplos dessa confusão que existia na história mundial do século XX, e também um exemplo de pessoas que tentavam negociar de uma maneira muito mais complexa entre os aspectos tecnológicos do problema e os aspectos políticos e sociais. Então, são as histórias deles que estou tentando explicar, infelizmente, em inglês, neste livro. Tudo bem, muito obrigada por sua atenção. Bom, pessoal, a gente abre agora para um tempinho de perguntas, comentários. Nós não temos hoje microfone para passar, então é necessário que quem for fazer uma pergunta alto e em bom tom, tá bom? Para que se entenda, ok? Bem, boa noite, professora Ive. E apesar de você ter feito aí uma advertência de que seu português não era dos melhores, a gente tem a agradecer porque foi, né, bastante entendível, né? Foi uma fala primorosa, diga-se de passagem. Eu tenho muitas curiosidades, né? E eu preciso falar também do meu lugar de fala.
Sim. né? Porque eu sou uma estudiosa do século XIX e estudei também os trabalhadores, né, da cana. Então, muitas coisas que você falava me remetia, né, ao meu universo de trabalho. Né? Então, eu tenho muitas curiosidades, mas tenho aí no meu horizonte de que você tem um período muito específico, né, de análise. Mas aí eu fiquei pensando algumas coisas. Primeiro, você falou aí que não é esse livro que vai sair traduzido, é outro? Esse existe só em inglês agora, talvez vai ser algum dia, não sei. Espero, mas eu não sei. E que foi dele que você falou e que foi do seu trabalho é mais de esse, investigação. porque outro sobre Jorge de Castro, estou começando agora esse projeto. Não, porque aí você falou também que tinha que vai ser traduzido, que foi traduzido e vai ser lançado essa semana. Isso. Que não é esse. Não tem um livro meio traduzido agora. Só em inglês. É só em inglês. Isso, infelizmente. Tá saindo lá ainda em inglês. Às vezes eles traduzem mais tarde, mas eu não sei. Não, tomara que seja em breve. Até porque o eu esqueci o nome, do Thomas Rogers foi traduzido, né, com uma certa... né, acho que de 2009 para cá foi rápido, né? Então pode ser. Eu mesmo editora, então pode ser. Então, ótimo. Quando você falou do livro, e aí eu não sei se também é um problema assim da língua, né? Você falou que o livro trataria, né, desses tecnocratas no Brasil e da relação das ideias, das trocas, né, das ideias científicas entre os norte-americanos, né, e os técnicos, engenheiros e agrônomos no Brasil. A percepção que eu tive, né, da sua fala é de que parte do livro dá conta de representações acerca do Nordeste, né, produzidos por essas instituições norte-americanas, a exemplo da Fundação Rockefeller, né, que também passaram a atuar aqui, né, no Nordeste, sobretudo nas décadas de 50, 60, né, investindo nesses projetos aí contra a seca. Não sei se eu entendi direito. E aí, numa segunda parte do livro, você se debruça, né, sobre a atuação desses tecnocratas no Brasil. Isso, então a organização não é exatamente isso, porque cada capítulo trata dos dois. Então cada capítulo trata de um grupo tecnocrático e também em relação deles essa rede dos experts estrangeiros que vieram naquela época para participar e que tiveram modelos que eles já usavam numa outra parte do mundo. Então, esse tema do modelo internacional, os modelos internacionais, essa vem durante o livro inteiro, mas é uma parte que eu descrevi hoje separadamente. Essa ajuda. Mas cada capítulo tem esse respeito, porque em cada época que eu achava interessante foram pessoas de fora que vieram para o sertão e que já tiveram experiência em outra região que eles tentavam aplicar no sertão. Mas às vezes a aplicação não foi exatamente... Foram outros aspectos sobre o Brasil, o sertão que eles não entendiam, claro. Eu tenho algumas outras perguntas, eu não quero dominar aqui o lugar da fala, tá, minha gente? Se você me interrompa, eu quero falar agora. É porque, pra mim, despertou bastante interesse. Eu vou fazer agora uma pergunta mais pontual e depois eu queria ir para uma outra. Tá bom. Você fala aí também que há uma preocupação, inclusive apontando no livro do Durval, de que há uma preocupação do DeNox, né, de produzir tecnologia, fazer intervenção nesse espaço, né, com o grande slogan de combater secas, de melhorar a vida dos sertanejos, e que acabaram essas construções beneficiando as elites agrárias dos locais. Mas esse discurso, né, e voltado para os pequenos agricultores, os minifundiários, o que hoje nós chamaríamos de agricultura familiar. Isso. Esse discurso muda quando já chega na década de 60 com figuras como o Celso Furtado, ou ele encontra aí barreiras para que esse projeto de um combate às secas que beneficie os sertanejos se efetive? Sim, então a pergunta é
uma parte é a origem desses discursos. Por exemplo, antes do Celso Furtado foi o José Américo Almeida, por exemplo, nos anos 30 e 40, ele tentava estabelecer alguns desses, que foi a frase que você usou, familiar. E agricultura, que hoje a gente chama de agricultura familiar. Sim, ele não chamava assim, mas sim, da agricultura familiar. Então, foi sugerido, enfrentado dos anos 30, mas, por exemplo, o José Américo Almeida, ele disse que foram vários obstáculos. Foram obstáculos dos donos da terra que não queriam perder o poder os trabalhadores deles, que não queriam, claro, que a terra pode ser quebrada parcelada, né, entre os trabalhadores. E também que, na visão de alguns agrônomos, os engenheiros do Denox que dirigiam a agência, eles foram mais vinculados com os projetos de construir açudes, porque esse foi um projeto totalmente de engenharia, não de agronomia. E eles também perceberam, foram várias pessoas, mas que percebiam, como o Derval, eu acho que explica muito melhor do que eu, que foi necessário ter o apoio dos elites nordestinos, e porque foram pessoas também no sul do país que não queriam investir no sertão, e para assegurar o apoio dos elites nordestinos foi necessário fazer o que os donos da terra mais queriam ter. Não, então foram obstáculos antes do Celso Furtado, mas também foram esforços de estabelecer alguns dessas colônias familiares. Essa ajuda mais ou menos? Sim, quer dizer que na década de 60 ele encontra mais espaço para isso. Que essa ideia vingue, né? E eu trato, na realidade, eu trato mais até os anos 60. Depois eu não fiz uma pesquisa muito profunda. Então, mas eu sei que mudou um pouco e eu não tenho uma ideia muito boa sobre que na década de 70. Sabe também por que eu me pergunto isso, Ive? Porque você, né, traz esse discurso, né, desse encontro entre os universos, né, tecnocrata, né, da ciência, aspectos tecnológicos e essa tentativa de afastar o discurso político, mas nesse contexto, desde a década de 40, né, nas regiões agrárias, primeiro na zona da mata, agreste, né, e aí eu não sei como é que isso se dá no sertão. A gente tem um avanço aí de ideias socialistas, comunistas, as ligas camponesas, e aí a Fundação Rockefeller e o governo norte-americano não entra despretensiosamente, e eu até entendo que até os contemporâneos também não tenham entendido essa intervenção, essa participação apenas em termos tecnológicos, e sim também um aspecto político. É muito interessante o que você está dizendo, provavelmente porque eu não tratei muito da área além do sertão, eu não posso dizer no momento, mas seria muito interessante ler as coisas que você está descrevendo, não, para pensar mais nas diferenças que talvez existiam, não sei, entre a zona da mata e o agreste e o sertão nessa região. Não sei com certeza, mas é um bom ideia de seguir. E por fim, para não tomar conta aqui da fala toda, que eu vou dizer, né, Emília? Eu queria saber se você também se dedicou a pensar a trajetória de formação desses técnicos. Porque os engenheiros civis já é uma formação que no Brasil já era, né, já tinha se solidificado ao longo do século XIX. E os engenheiros civis também se entendiam como engenheiros sociais, porque faziam intervenções né, no espaço urbano. O Gilberto Freire falou sobre isso num livro específico. Claro. Mas os agrônomos é uma formação técnica muito recente. Dos anos 30. Aí do início do
século XX mesmo. Né? Então você viu, porque essas ideias de ciência, técnica, de informação, você usou até uma expressão que é do treinamento técnico, né? Que esses indivíduos, esses tecnocratas, eram tipos importantes. Né? Então como é que era a trajetória desses indivíduos, para além de virem sujeitos que vinham de regiões que não eram do sertão, vinham né, do Rio de Janeiro, para cá. Então, como é que se dava essa formação desse sujeito? Você tratou disso no livro? Como foi a formação deles? Sim. Individualmente, eu não sei. Então, sobre a formação, eu só li os livros de outros pesquisadores sobre a formação dos engenheiros em geral, e eu não tentei descobrir exatamente sobre a formação de todos os engenheiros do DENOX. Então, essa seria uma pergunta, eu acho que pode ser muito importante, né, de descobrir como foi a experiência. Até que ideia de progresso, ordem, né, se existia, né, que era comungada entre esse grupo de técnicos. Não, eu acho que seria mais ajudável ter uma ideia que eu não tenho sobre a vida de cada dos engenheiros que... E eu achei fantástico, você falou aí do Duque e do Abelardo, então são... Exato, essa comparação pode ser muito ajudável em entender a experiência deles. Eu não sei, mas eu acho uma pergunta muito boa de seguir para alguém. Então, obrigada. Obrigada a você. Vamos outras perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Principalmente se a professora levantar a mão. Pode ser. Dá para ouvir daí? Sim, dá. Depois você É uma pergunta muito próxima dessa pergunta da Emília. Isso. Em relação à questão da formação. Né? Isso. Eu pesquisa, nós trabalhamos um pouco com a história dessas disciplinas e em relação à formação a gente percebe claramente que o DENOX é um espaço de absorção da mão de obra formada no Recife, né, para a realidade da Pernambuco. E aí, a pergunta eu lembrei pontual, porque a gente percebe muita influência de uma ciência americana, seja na formação dos engenheiros, seja na formação dos geólogos. Né? A campanha de formação dos geólogos, que a gente tem o DENOX e tem o DNPM, que são as duas instituições que meio que vão trabalhando juntas para tentar o mesmo processo de desenvolvimentista. Então, era uma pergunta bem pontual, se você encontrou nas suas pesquisas alguma coisa sobre os geólogos trabalhando com o DENOX. Sim. Eu sei que existiam, por exemplo, o Ormel Derby, eu acho que ele foi uma. Tem alguns, Frederick Campbell e outros espécies. Você estava falando sobre americanos, então geólogos que estavam vinculados com o DENOX na começa. Pelo menos como eu entendo, nos anos 1910 foram alguns que fizeram alguns levantamentos da natureza, da geologia, hidrologia, tudo isso. Então, eu não sei muito sobre a carreira deles, mas os relatórios que eles produziam, mas além disso não muito. Então, mas como os outros, seria interessante se alguém tivesse a oportunidade de seguir as carreiras deles, especialmente em locais diferentes, não dos Estados Unidos, no Brasil, talvez em outros lugares depois, eu não sei. Pode ajudar a entender a visão deles mais especificamente, eu acho. Uma boa ideia. Eu não sei mais do que os relatórios que eles produziram. Obrigada a você. Olá, boa noite. Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu gostaria de perguntar o seguinte: esse tempo, 50 anos aí, de 1910 a 1960, o Brasil ele passou por algumas mudanças. É verdade. Então, na verdade, você tem uma seca em 1915 no Ceará, que é terrível. Você tem depois a crise do café com leite, da política do café com leite. Tem o governo Vargas. Tem aí as décadas de 50, onde você tem ligas camponesas começando ali. E como foi trabalhar com esses agrônomos, né, com esses técnicos,
dentro desse discurso, né, que vai sendo formado nesse Brasil que está em constante, né, mudança política e enfrentamentos aí. Como foi trabalhar com isso? Então, como foi que o trabalho dele mudou, por exemplo? Dissociar, por exemplo, esse contexto histórico, esses momentos daquilo que seria o discurso, por exemplo, do agrônomo, do técnico, né? Porque na hora que você aborda Abelar, né? Ele está dentro de um contexto, né, ali. Né? Isso. Na hora que vai falar do Duque, é né, outra realidade. Então, como foi trabalhar com essa fonte ou com esses discursos em momentos tão assim diferentes, com tanta intensidade política dentro desse Brasil? Claro, a única coisa que eu posso explicar, por exemplo, para mim foi claro que foi importante e dá para perceber no discurso dos agrônomos a diferença entre o Estado Novo e depois, que eu falei um pouco. Eles foram muito menos eles entravam no discurso sobre o sertão de uma maneira muito menos corajoso, eu acho, durante o período do Estado Novo. Eles não lançavam críticas bem fortes, que, claro, foi um risco. Não? Depois, especialmente nos anos 50, dá para perceber, por exemplo, o Duque produziu um livro Solo e Água no Polígono das Secas várias vezes, várias edições. A começo é um livro mais ou menos científico, não? E estou tentando lembrar o ano da primeira edição. Acho que foi 51, mas talvez depois, quando a década continuava, ele colocava partes adicionais que falavam muito mais sobre a organização social, a necessidade de enfrentar a concentração da terra, coisas assim. Então, essa pode ser uma parte da carreira dele, por exemplo, e a experiência dele, mas também eu acho que foi um momento com muito mais pensamento no progresso e na habilidade, possibilidade de visualizar um futuro melhor e de criticar situações naquela época. E claro que com o Celso Furtado como economista, dá para perceber bem fortemente na começo dos anos 60 que ele está totalmente vinculado com o discurso em relação aos ligos camponeses e como o lei de irrigação que ele ajudou a escrever foi ou não foi vinculado com as ligas camponesas. Esse foi um problema bem forte para ele. E também em relação ao governo de Goulart. Então, tem momentos em que eu acho muito claro que os técnicos foram negociando em relação às mudanças políticas da nação em geral, mas em outros aspectos eles foram, eu acho, só no momento da seca, no frente do trabalho onde eles estavam localizados. Então, eu acho que depende da pessoa e do período da carreira da pessoa. Obrigada. Rosildo. Ok. Eu tenho duas curiosidades, bem rapidinho. A primeira curiosidade é, nesse período, em 1917, houve uma revolução russa. E os Estados Unidos estavam muito preocupados de outra Rússia surgir em outro local. Eles vêm para o Brasil, os técnicos. Qual a intenção desses técnicos que vêm aqui para o Brasil? Cuidar espécie dos pobres que estão ali na seca, sofrendo. Eles teriam a intenção de exatamente tentar não deixar esses povos se organizarem e ter uma nova revolução. Eles tinham esse medo desse pessoal se organizarem e ter essa revolução como ocorreu lá na Rússia. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que aí eu não sei. Lá nos Estados Unidos tem seca. Se tem seca, como aqui no Nordeste,
o que é que fizeram para resolver esses problemas e que solução trouxeram para o Brasil ou não trouxeram nenhuma solução para resolver esses problemas brasileiros, só enrolaram aqui. Eu vou tentar. Então, a questão primeira foi sobre o medo que os americanos poderiam ter sido sobre a Revolução Brasileira. Esse é mais evidente nos anos 60, não? Especialmente depois do Fidel Castro, que o Departamento do Estado nos Estados Unidos, claro que era muito ansioso sobre este. Então, é nessa época que dá para perceber mais discussão sobre a diferença entre pessoas que querem resolver problemas profundos da sociedade e comunistas. E o Departamento do Estado, pelo menos nos Estados Unidos, quase não fazia nenhuma distinção entre as duas, como vocês sabem, lembro do que eu também. Então, eu acho que dá para ver mais nos anos 60. Antes disso, não lembro alguém dos Estados Unidos, especialmente da fora, que vieram para fazer um trabalho bem técnico e lançavam um discurso mais político da esquerda ou do direito. As pessoas nos anos 1910, os geólogos e botanistas, eles foram bem focalizados nos relatórios que eles produziam, eu acho. Foi uma pessoa, a única pessoa que estou pensando foi alguém nome de Stefan Hochbach, que foi um economista que estava aqui por alguns anos na década de 50. Eles vieram da Tennessee Valley Authority, TVA, e ele falou um pouco sobre relações raciais nos Estados Unidos e relações das classes no Brasil, coisas assim, mas ainda não foi um discurso bem forte, bem profundo. Eu não sei se pessoas assim não pensavam muito nisso ou não queria quebrar as relações que eles estavam desenvolvidos. A maioria deles, por exemplo, ele recebeu o salário do governo dos Estados Unidos, então eu não tenho muita ideia sobre os pensamentos pessoais deles, ou o que ele, no caso deles, ou o que ele publicou. Outra coisa foi como resolvemos problemas da seca nos Estados Unidos. Sim, tem a resolver lá. A comparação seria interessante. Claro que temos estados semiáridos e com açudes enormes como o Hoover Dam e outros que foram construídos desde mais ou menos a começo do século XX, talvez alguns antes, até os anos 30 ou 40. Eles são enormes, são muito caros de construir. Eu não para fazer uma comparação exatamente entre uma diferença que eu acho importante e que as áreas onde os açudes americanos estão localizados na começo não tiveram muitas pessoas morando lá. Foram pessoas descendentes das pessoas indígenas, alguns que moravam, mas não muitos. Só depois da construção dos açudes que permitiam a agricultura e tudo, muitas mais pessoas entravam nessas áreas para morar. Então, eu acho que essa história ajudou, talvez, o oeste dos Estados Unidos, de não ter muitas pessoas morando lá até a infraestrutura era construída, que é diferente do que no sertão nordestino. Provavelmente são muitas outras comparações que podem ser feitas, eu não sei como. eu nunca estudei muito claramente essa história no meu país, mas foram pessoas mandadas de lá para fazer mais ou menos a mesma coisa aqui.
Obrigada. Ok, Rosildo. Ok. Tem mais? Jair. Boa noite, professora. Boa noite. Eu vou insistir um pouco mais na pergunta que o meu amigo Rose fez. Para tentar me esclarecer mais com relação a esse tema que é o objeto das minhas preocupações. O golpe de a senhora estudou até 1960. Mas... Em 1964 teve o golpe que Claro. nós conhecemos. Claro. No entanto, a preparação do golpe antecedeu em muitos anos, 10 anos antes, esse golpe começou a ser urdido, começou a ser planejado. Claro. Militares brasileiros viajaram para o Panamá para estudar com os americanos suas técnicas através das quais pudesse implantar no Brasil, como país estratégico aqui no Plano Sul, um governo baseado na doutrina da segurança nacional, que também foi fruto da elaboração dos ideólogos americanos. Nesse sentido, eu gostaria de saber, primeiro, há uma indústria da seca. Essa indústria da seca foi usada politicamente muitos anos para manter o povo, de certa forma, adestrado, cabestrado, certo? A partir de um conjunto de ideias e de uma determinada visão política. Essa é uma primeira constatação que me parece até um tanto quanto clara. A segunda é que os processos de desenvolvimento desenhados para o Nordeste, e particularmente para Pernambuco, colocavam o Estado e a região num papel absolutamente secundário no conjunto dos Estados brasileiros, da Federação Brasileira, em termos de desenvolvimento. Então, o que é que está por trás dessa ideia? O que está por trás dessa ideia é a definição por parte dos Estados Unidos, que liderava o bloco ocidental em contraposição ao bloco socialista liderado pela União Soviética, em função da Guerra Fria que estava em pleno vapor nessa época, a definição de um papel meramente secundário de fornecimento de mão de obra e de exploração das riquezas que existem na região. Eu lhe solicitaria que fizesse, na medida do possível, um comentário em relação a isso. Obrigada. É uma pergunta com muitos aspectos, então pode dizer só para mim, só mais uma vez, o aspecto central que eu posso ajudar, porque eu estava pensando em muitas coisas quando você estava falando. A falta é minha, mas... O aspecto central... Por exemplo, eu ouvi coisas sobre os... parte é os interesses dos americanos do Norte, não na região, e o medo que eles tiveram sobre a Guerra Fria, de um lado, e os interesses deles nos recursos naturais da região. Também. Tá bom. Então, sobre os interesses dos americanos do Norte sobre recursos naturais no sertão mesmo, é isso? Eu não sei, eu sei mais sobre o interesse na Amazônia, que todo mundo sabe sobre durante a Segunda Guerra Mundial, coisas assim. Então, se o interesse dos americanos estivesse vinculado com interesses nos recursos sertanejos, esse eu não sei. Mas o outro aspecto sobre a maneira de ficar a sociedade, ficar a estabilidade da sociedade, mais ou menos é isso, e não enfrentar outra ruptura, outra revolução da Guerra Fria. Claro que esse foi um aspecto bem significativo do Departamento do Estado durante os anos 50 dos Estados Unidos, como essa visão entrava no trabalho de pessoas que foram mandadas
para o Sertão, eu não sei se foi exatamente, diretamente vinculada, porque os técnicos que foram mandados para o Sertão foi uma pessoa daqui, outra pessoa de lá, foi de várias agências dos Estados Unidos, então eu não percebia, talvez existia em algum lugar, eu não percebia um plano bem, com muita estratégia em relação aos técnicos que foram mandados para o Sertão, exatamente isso. Mas claro que essa ideia em geral, que os Estados Unidos queriam naquela época pensar na possibilidade de outra revolução comunista que pode começar no Sertão, eu acho essa mais vinculada como estratégia da Aliança para o Progresso, que foi um aspecto paralelo, mas diferente, ou o Peace Corps. Então foram, no meu ver, outras agências dos Estados Unidos, mais em Recife, mais na costa do Nordeste, que foram muito mais próximo dessa estratégia do Departamento do Estado em Washington. Essa ajuda, os técnicos que foram, não foram muitos técnicos mandados para o Sertão e foram escolhidos um aqui, outro lá, então não parecia ser uma estratégia bem articulada em relação da polícia dos Estados Unidos internacionalmente no contexto da Guerra Fria. Essa foi a minha percepção em relação ao Sertão. Mas em relação à Aliança para o Progresso, que foi diferente, saúde pública, tudo é totalmente, absolutamente forte essa vinculação. Essa ajuda. Outra pergunta, eu acho. Professora, uma dúvida aqui, colega. Ele está desconfiado se essa questão do perfurar o solo para procurar água no sertão. Existia uma certa desconfiança se é para procurar água ou tinha outros interesses, se era, por exemplo, petróleo ou recursos minerais. Sim. Do Denox? Do Denox e dos Estados Unidos. Sim. Eu não sabia ou encontrei esse aspecto de petróleo, por exemplo, que não significa que não existia. Você tem ouvido outras histórias sobre um desejo para petróleo ou outra coisa? Não, professora, só foi um... eu não encontrava, mas não... Pode ser que tem esse aspecto também, que só eu não vi nos fontes. Eu achei que foi mais para capturar a água e especialmente para a sobrevivência dos rebanhos e tudo isso no sertão. Professor, sim. Eu queria saber assim, a partir do momento que você está certo, para saber que você está ciente, eu vou para o Brasil, vou estudar sobre a seca no Nordeste. Aí você tem algumas ideias, algumas expectativas de como é a seca antes de chegar aqui, antes de ter essa pesquisa aprofundada. Aí, esse momento que você antes tem aquelas ideias, aquela expectativa, quando você chega aqui, pesquisa e se aprofunda, aquelas ideias que você tinha antes, ela continuou, aumentou ainda mais, ou ela foi desconstruída e teve uma nova ideia? E a outra pergunta, se um livro lançado sobre a seca do Nordeste lá nos Estados Unidos, se ele tem uma boa procura, um interesse bom, como é que é essa... Tem boas perguntas. O segundo é mais fácil. Eu acho que a maioria dos leitores potenciais nos Estados Unidos até não entende muito mais. Tem pessoas que entendem, mas a maioria não entende muito mais sobre o Brasil do que a Amazônia, mais ou menos, as Amazonas e o São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eles não têm, e provavelmente por isso que eu precisava construir um livro em relação aos modelos internacionais, porque é isso que os leitores, pelo menos eu acho, no meu país, têm mais interesse, não esse elemento, esse aspecto de modelos tecnocráticos que eles já encontravam nos outros lugares. Então, eu preciso sempre
não, aqui não, mas normalmente explicar que o Brasil tem essa área semiárido e tudo isso, que eles não sabem. Então, mas hoje em dia, claro que tem muito mais interesse em geral na questão do clima. A política do meu país agora, em relação a isso, é horrível, mas ainda tem pessoas que têm muito medo sobre o problema do clima que estamos enfrentando mais ou mais mundialmente. Então, eu acho que, em geral, a experiência de regiões semiáridas está tendo de muito mais interesse hoje em dia do que 10 ou 20 anos atrás, para entender essa experiência e como tentar resolver os problemas políticos e tudo. E outra pergunta, como as minhas ideias mudaram. Na começo, quando eu comecei, foi totalmente novo para mim, então eu não tive uma ideia muito clara sobre eu devo entender essa história. Eu acho que o momento que mudou muito para mim foi, que é uma experiência de qualquer historiadora, foi a habilidade de ver os fontes do dia a dia dos tecnocratas, não? Porque essa ajuda muito a entender a diferença entre a experiência formal e muito burocrático e tudo isso, por exemplo, da Inox, e a experiência de tentar melhorar as circunstâncias de milhares de pessoas morrendo de fome. Não, é totalmente muito mais emocionada, muito mais forte de ler. Então, para mim, essa foi o que fazia uma grande diferença desde o começo do trabalho nas bibliotecas, usando livros e tudo, até a oportunidade de ver essas fontes mais primárias. Obrigada. Alguém mais? Paulinho. A gente encerra com o Paulinho, tá bom? Boa noite. Boa noite. Paulinho. Paulinho. É um prazer falar com a senhora e parabenizo pela sua obra. Obrigada. Professora, assim, uma curiosidade também, entre suas pesquisas, qual foi a fonte ou a forma ou até maneira mais difícil que a senhora pesquisou no seu livro, ou a mais fácil? Para interpretação ou para descobrir? Sim. Porque o historiador sempre tem algo que muitas vezes escapa da sua vida. Busca perguntas claro. E não encontra. Exato. Então, entre essas perguntas que a pessoa em si faz a si mesma, qual dessas para a senhora se tornou difícil e aquela que se tornou fácil? Claro, então eu acho, no meu ver, para mim, especialmente o mais difícil foi a voz mais ou menos do sertanejo em geral, não que tem um sertanejo típico, mas porque esse não é escrito, não nos documentos sobre as secas que eu estava usando na começa. Depois, pelo menos para as épocas mais distantes no tempo, eu tentei usar cordéis, por exemplo, tem muitos cordéis, os folhetos do sertão, escritos sobre a experiência da seca e até cordéis sobre os engenheiros, sobre as obras. Então, esse não é um exemplo científico de uma visão sertaneja, mas me ajudou um pouco de ter uma ideia das perspectivas diferentes que existiam. Mas eu não tentei, porque estou da fora e foi um pouco complicado para mim, eu não tentei de entrar numa história oral da experiência da seca. Essa seria de muito valor que alguém queria fazer. Uma história não dos documentos, mas de pessoas que estavam trabalhando nos tranches de trabalho, não os engenheiros, mas os trabalhadores e as famílias deles. Então, essa foi uma coisa que eu decidi para mim seria tão difícil de organizar que eu até não tentei, mas eu acho que seria fascinante de ter mais pesquisa assim. E
sempre as perspectivas das pessoas mais elevadas na burocracia são mais fáceis de conseguir. Não. Então, não é difícil descobrir informação sobre José Américo de Almeida, por exemplo, mas é muito mais difícil de saber sobre as famílias nos centros de trabalho. Foi isso que foi a minha experiência. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigado pela palestra, a todos pela presença até essa hora. E a gente gostaria de entregar uma cartinha de agradecimento em nome do programa pós-graduação. Muito obrigado, professora Ivy.